Bom dia, graça e paz, igreja. É com muita satisfação que nós estamos aqui para mais um novo trimestre que se inicia. Gostaria que vocês pudessem compartilhar com seus filhos, com toda a igreja. Nós estamos com um trabalho para esse terceiro trimestre, vai ser um desafio para nós como igreja. Primeiro porque nós vamos pegar a lição dos adultos, compartilhar com jovens, adolescentes e todo o departamento infantil. E nós temos professores desempenhados em traduzir e fazer uma nova linguagem para que se adeque às nossas crianças. E todos nós pudéssemos participar como igreja. E isso forma uma grande interação entre todos os departamentos. Qual é a nossa visão? Nossa visão é que todo o assunto seja estudado com a igreja, fazendo com que nossos filhos compartilhem com o mesmo conhecimento que os pais. E nas nossas casas nós pudéssemos falar a mesma linguagem. Então, assim, esse trimestre nós vamos tratar os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento. Hoje nós vamos ter uma lição muito especial que trata Daniel ora por um despertamento. E nós também temos um convidado especial aqui, que é o pastor Josué, para dar a abertura da nossa EBD. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, pastor, por estar abraçando todas as causas. Amém. Obrigado pelo convite de estar participando desta aula da nossa EBD. Agora é tarde, mas é o momento que nós estamos gravando. Mas o momento que vai ser apresentado aí já é agora de manhã, né? Então você vai estar aproveitando com a gente nessa manhã de domingo. E é uma alegria, viu, Tatiane? Embora eu vejo como um grande desafio a lição ou as lições serem aplicadas a todas as faixas etárias. É um desafio porque vai depender muito de cada professor na ministração dessas lições. E a gente tem um coração grato porque quando foi proposto, eles abraçaram com muita alegria e disponibilidade em fazer a obra. Então, assim, nós não vamos repetir nenhum material e eu também achei bem propício para que toda a igreja fale a mesma linguagem e que em casa nós pudéssemos compartilhar do mesmo assunto. Então, essa primeira lição, nós vamos tratar de oração. Eu achei interessante essa edição especial de jovens e adultos, ou que nós vamos aplicar na EBD. Eu achei interessante porque, mesmo que a gente já estudou esta lição há alguns anos atrás, mas ela vem exatamente no momento, com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Estamos vivendo um tempo de crise sem precedente, não só no Brasil, mas no mundo. O mundo todo está vivendo uma crise existencial. E esta lição ela vem a calhar exatamente para nós neste momento. A repetição da CPAD em lançar ela como edição especial para a gente estudar, é um grande privilégio para a gente ter nas mãos esta matéria. O que nos chama a atenção é porque Daniel lá, quando foi levado cativo, tinha uma promessa de um tempo, né? E para eles tinham a certeza que tinha um tempo a ser cumprido. E nós hoje, qual o tempo que nós vamos levar? É verdade. E para que a nossa fé possa permanecer firme, o que a gente precisa estar alicerçado? A gente tem que estar alicerçado na palavra e na oração. A oração é a arma mais poderosa que nós temos em todo o tempo, mas especialmente nesse tempo de crise, né? Porque Daniel, ele ora por um despertamento. E eu acho que Deus está, nesse tempo agora, trazendo um grande despertamento ao seu povo na terra. Então, vamos dar início, né? O nosso texto áureo está lá em Tiago 5,16. Vamos fazer uma oração? Bora. Então, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na manhã deste dia, com os nossos irmãos que estão nas suas casas, para estudar
a lição da nossa escola bíblica dominical. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos compartilhar de um tema tão rico, tão precioso como este da nossa escola dominical. Senhor amado, que esta lição possa trazer para nós um grande despertamento espiritual, possa trazer edificação para as nossas vidas, que possa trazer para todos nós, ó Pai querido, um acordar para a realidade da oração. A oração, ela é algo tremendamente real na vida daquele que ora de fato, com uma intimidade com Deus, assim como Daniel, assim como grandes homens deixaram legados para todos nós, relacionados à oração. Por isso, ó Pai, nós oramos a Ti e pedimos que a bênção do Senhor alcance cada casa, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Que a presença do Teu Espírito Santo venha trazer paz e alegria ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, dando início, a nossa textual se encontra lá em Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A oração muda o coração de Deus? Olha, eu não diria que a oração muda o coração de Deus, mas a oração, ela exerce um poder muito grande da parte de Deus para conosco, em Ele atender às nossas orações. Eu vejo que existe até muitas pessoas que dizem: a oração muda o coração de Deus. Não tem como a oração nossa mudar preceitos divinos. Agora, a nossa atitude em oração é que faz mudar a nossa história. Aí sim, a nossa atitude na oração muda a história. A oração de uma nação muda a história da nação. Porque quando a gente vai orar, a gente começa, a primeira coisa que a gente faz é nos render diante de Deus, diante da vontade de Deus. A oração de fato sincera é um ato de rendição diante de Deus. E quando isso acontece, as coisas acontecem na nossa vida. Amém. E o que me chama a atenção é que os discípulos de Jesus a todo momento vivenciou os milagres que Jesus fez. Mas eles nunca perguntaram como é que ele fazia os milagres, mas eles perguntaram como é que orava. É verdade. Então, assim, aí eu vejo que é uma chave que abre portas para que nós possamos viver os milagres que o Deus tem para nossas vidas. É verdade. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles viam Jesus orar, mas eles não sabiam orar. Jesus, então, dá um exemplo de oração. A oração dominical que Jesus faz é um modelo de oração exemplificando o que é a oração. Quando Jesus fala assim: olha, quando orardes, orareis então assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, Jesus começa a ensinar que a oração, ela precisa de ser, primeiro, a introdução da oração precisa de ser um ato de total rendição à vontade de Deus. Depois é que vem os pedidos. De total entrega, né, pastor? Exato. A nossa leitura bíblica se encontra lá em Daniel 9, versículo 1 ao 3, o 6, 10, o capítulo 2, o 17 ao 19, e em Esdras, do capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Vocês depois vai estar na descrição do vídeo aí, vocês possam acompanhar ou fazer a leitura posteriormente. O nosso... tem alguma coisa para falar? Ou você quer que faça a leitura? Pode fazer. Pode fazer a leitura? Pode fazer. Sua voz é melhor. Então vamos ler.
Daniel capítulo 9, versículo 1 a 3. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração, rogos, jejum, panos de sacos e cinza. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado. Tá ruim, né? Segundo? O segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus dos céus. Foi revelado a Daniel o segredo. Aí no primeiro dia, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, em que andar peregrinando os homens do seu lugar, o ajudarão com prata, com ouro, com fazendas e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém. Glória a Deus, né, por essa palavra que vem nos falando até hoje aos nossos corações. E essa introdução dessa lição, ela assim, a introdução, o que nos chama a atenção é um contexto histórico na qual aquele povo vivia, né? Então, essa primeira deportação que aconteceu com o povo para a Babilônia foi em 606 a.C., aproximadamente, né? Que Daniel foi levado ao cativeiro. Ele tinha aproximadamente 15 anos, então era um adolescente. E aí nós vamos entender como e porquê e o que sustentou Daniel a não se contaminar, a não se deixar levar por aquelas culturas. Porque até mesmo o objetivo daquele povo da Babilônia era levar as pessoas que tinham mais conhecimentos e doutriná-las a novas culturas, fazendo com que eles servissem integralmente aquela outra nação que eles estavam sendo levados cativos. Quais os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração, pastor José? Bom, eu entendo o seguinte, pouquinho ainda no contexto histórico, vale ressaltar que
o Império Babilônico, naquela época, em 606 a.C., ele estava no seu ápice de crescimento no mundo. Você vê aí nas palavras de Ciro, nos versículos que lemos, que ele diz que o Deus dos céus entregou para ele o governo do mundo todo da sua época. Ou seja, para a Babilônia, era um grande desafio, um enorme desafio, lidar com gente de todas as nações da terra naquela época, porque praticamente todas as nações da terra estavam sob o comando da Babilônia. Então, os reis que governaram a Babilônia naquela época eram reis que não governavam apenas a sua terra, mas governavam o mundo. Então, era como hoje, nos nossos dias, existe aí essas nações confederadas, né, no mundo, que juntam para tomar decisões relacionadas às coisas do mundo. Só que lá não eram nações confederadas, lá era a Babilônia que decidia tudo. Então, quando Daniel é levado cativo para a Babilônia como escravo, né, na verdade ele era príncipe em Judá, juntamente com os demais colegas, né, Ananias, Misael e Azarias, ele era príncipe também e ele é levado cativo. E agora o rei se interessa pelas as qualidades desses príncipes que chegam à Babilônia, porque eles tinham algumas peculiaridades superiores aos demais príncipes da Babilônia. E o que é que acontece? A gente vê isso acontecer porque a gente destaca algumas situações de ciúmes dos demais príncipes da Babilônia contra Daniel, contra Sadraque, Mesaque, Abidênego, que era Ananias, Misael e Azarias, né? A gente vê isso acontecer com as perseguições que eles sofriam, mesmo dentro do grupo de príncipes que eles faziam parte, né? Mas você me perguntou o que levou Daniel a orar, né? Ao despertamento à oração. E eu entendo que, conforme o texto que nós lemos aí da leitura bíblica em classe, Daniel, ele foi ler a história de Israel e ele fez contas, ele calculou o tempo. E Jeremias havia falado uma profecia, e quando Daniel fez contas do tempo, ele falou: nós estamos vivendo exatamente o tempo que o profeta Jeremias profetizou que nós viveríamos. É esse o tempo. Então, quando Daniel foi analisar a vida de Jeremias, ele falou: se Deus responde à oração de Jeremias e dá a ele revelações tão claras de tempos, de épocas, de acontecimentos, eu preciso então de ter uma intimidade com esse Deus, assim como Jeremias teve. Eu preciso de ter uma intimidade com Deus. Então ele era um menino, tinha 15 anos. E ele então foi despertado a orar a partir de quando ele viu os acontecimentos das profecias de Jeremias e também de Isaías se cumprirem no meio da nação de Israel e no mundo. E ele então é despertado a orar a partir daí. Ele fala assim: a oração funciona mesmo. Eu sei que a gente conhece um pouco da história e sabe que Daniel já foi criado como um menino de oração, ensinado a orar. Mas o despertar mesmo para a certeza e a garantia da oração é quando ele lê a história e fala assim: olha o que está acontecendo. A Bíblia diz isso, o profeta Jeremias falou isso e estamos vivendo isso agora. E aí ele foi ver o que Jeremias tinha dito a respeito da história. E Jeremias leva o povo à oração, né? E o que qualificava Daniel para ser
despertar a orar, a oração, e em que ele se firmava para poder ter essa vida de continuidade em oração? Bom, Daniel era uma pessoa com algumas qualidades que todo crente precisava de procurar buscar essas qualidades, né? Daniel era uma pessoa de uma intimidade muito grande com Deus. Quando a Bíblia diz que a oração de Daniel foi respondida, foi ouvida, e em algumas ocasiões até demorou, né, 21 dias para Deus responder, para a resposta da oração chegar, né, porque havia no mundo espiritual, né, aí uma guerra espiritual impedindo que a resposta chegasse. E você olha e pensa assim, mas eu oro também, por que a minha oração não é respondida se eu oro também? A oração, meus queridos, você que está em casa, está nos ouvindo nesta hora, a oração é uma ferramenta poderosíssima, é uma arma poderosíssima que todo crente tem. Mas não é aquela oração sem significância. A gente está acostumado a ver pessoas dizer que ora, mas ora sem ter uma comunicação com Deus. Ora por hábito, o hábito de orar. Costumei orar, eu levanto cedo, boto meu joelho no chão ali e já estou orando pensando na chaleira de leite, no bule de café, nos pão de queijo que a mulher já colocou para assar. E eu estou ali orando, mas não me desligo, porque eu estou pensando lá na cozinha, naquele sanduíche. Né? Esta oração, ela não passa do teto da nossa casa. Se a gente não tiver intimidade com Deus na oração, se eu não parar e falar assim, Tatiane, ó, eu vou falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores agora. Então, peraí, Senhor, eu estou na Tua presença, e aí eu me conecto com Ele. É eu e Ele. Eu não posso pensar lá no meu trabalho, nas coisas que estão acontecendo ali, na pandemia, no coronavírus. Eu não posso estar, é eu e Deus. Corona está aí, a pandemia está aí. Você não pode ligar a televisão que você só vê falar disso. Agora eu vou falar com Deus. Então não tem intercorrência, não tem nada que venha tirar a minha ligação, minha comunicação com Deus. Quando eu oro desse jeito, a oração funciona. E eu vejo que a oração é como um depósito. Eu oro hoje, às vezes eu recebo a resposta hoje, mas se eu não receber a resposta da minha oração hoje, fica em depósito a minha oração. Vai chegar uma hora que a resposta da oração virá. Então, eu vejo que Daniel, ele tinha certeza que a sua oração seria respondida, tinha uma intimidade com Deus muito grande. Aí eu destaco ainda algumas outras qualidades de Daniel que também deveria fazer parte da nossa vida. Daniel tinha muita fé no Deus que ele servia. Você tem fé no Deus que você serve? Você confia no Deus que você serve plenamente? Tem coragem de fazer como Daniel? Diante da cova de leões, você resistir à tentação e aceitar ser lançado na cova de leões, sabendo que o risco era iminente de uma morte e uma destruição total do seu corpo, e você manter-se fiel ao seu Deus? Só quem tem fé tem coragem de fazer isso. Quem não tem, não tem. E qual o estilo de vida que Daniel adotou e que nós precisamos adotar como um estilo de cristão, para que nós possamos ser despertados? A gente está acostumado a ouvir dizer o seguinte: adoração é estilo de vida. Na adoração, para ser como estilo de vida, ela só funciona se a oração for uma oração de intimidade com Deus. Aí passa a ser um estilo de vida. A adoração passa a ser um estilo de vida e a oração também. Então, quem ora a Deus sem intimidade com Deus,
está perdendo seu tempo. Está perdendo o tempo de orar. Pastor, mas eu oro e eu não consigo me conectar com Deus. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Se você fosse convidado para ir a uma audiência, um encontro com uma pessoa muito importante para você. Por exemplo, você vai a uma entrevista de emprego que você sonhava ter a oportunidade de trabalhar numa grande empresa e de repente você tem a oportunidade, é convidado para ir nessa empresa fazer uma entrevista. Como é que você faz? Você levanta cedo, a entrevista sua é às 10 horas da manhã, aí você levanta que hora? Que hora que você levanta para ir para a entrevista das 10 da manhã lá no plano? Você levanta 15 para as 10, não é? 15 para as 10, corre, passa uma água no rosto, penteia mais ou menos o cabelo, veste uma roupa com os botões trocados, não é? Cruzados assim, não é? E aí entra no carro e sai correndo. E chega lá, no horário da sua entrevista, atrasado. Não é assim? Tenho certeza que não. Tenho certeza que se você sonha em trabalhar em uma determinada empresa e é convidado para uma entrevista, você se organiza. Quando você vai dormir, você já deixa tudo adiantado. Levanta cedinho, se organiza, se arruma, se perfuma, passa sua maquiagem, você que é mulher, você que é homem, corta o cabelo, deixa tudo arrumadinho, porque você vai falar com o diretor de uma empresa para uma entrevista de emprego. E quantas vezes você já fez isso? Aí você fica diante do espelho, olhando para você e ensaiando o que você vai falar para pedir o emprego, para conquistar uma vaga de emprego, não é? Agora, o emprego, ele pode ter uma duração muito curta, ele pode nem acontecer, a entrevista você passa pela entrevista e não vai ser chamado, e você faz todo um preparo para isso. Agora, quando você vai falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com Jeová Rafá, com Jeová Nissim, quando você vai falar com aquele que pode todas as coisas, você não tem preparo nenhum. Eu não me preparo, eu não me conscientizo que agora o meu negócio é com Deus. Eu não olho para esse momento como sendo um momento sublime da minha vida. Por isso que orações não são respondidas. Talvez nem ouvidas por Deus. E quais as respostas a oração de Daniel obteve? Quais foram as respostas que ele obteve? Daniel teve muitas respostas de suas orações, né? A gente vê Daniel sendo respondido por Deus em muitas ocasiões do seu ministério profético aqui nessa terra. Daniel orava e Deus respondia de forma milagrosa. Deus respondia. Quando Daniel é chamado à presença do rei, o rei estava perturbado, porque ele havia feito um banquete, chamado seus súditos, seus príncipes, e mandado pegar os copos, as taças, que eram servidos no templo em Jerusalém, que haviam sido levados para a Babilônia, e agora esses elementos que eram usados lá na casa de Deus, consagrados a Deus, banquetear, utilizando essas coisas consagradas a Deus. De repente, o rei assusta porque uma mão misteriosa aparece escrevendo na parede. E uma mão misteriosa aparece escrevendo na parede e todos param, porque só vê a mão escrevendo e a escrita lá na parede. E o rei agora para a festa e fala: que é aquilo? Chama os seus sábios,
os astrólogos, os adivinhos, todas as pessoas, seus súditos, chama todos para ir lá e ver que escrita era aquela. Ninguém conhecia aquele idioma. E ninguém consegue responder. Agora, alguém chega e fala: olha, tem um moço que está lá na prisão. Ele tem um Espírito de Deus na vida dele. Ele é diferente. Talvez ele consiga responder isso aí. Consiga decifrar o que está escrito aí. Aí o rei manda chamar então Daniel. Daniel, antes de ir, o que Daniel faz? Ele ora. Antes de ir, ele ora a Deus. E quando ele ora a Deus, ele chama os seus amigos e fala: olha, eu vou lá, porque Deus já me deu a interpretação. O resultado daquilo lá, Deus já me deu. E quando ele é levado à presença do rei, foi fácil. Quando o rei pergunta para ele, ele declara para o rei o que é que estava escrito ali. Porque Deus havia dado para ele a interpretação, respondendo à sua oração. Então Deus, Ele é fiel para responder às nossas orações. O que nós temos vivenciado muito como igreja e tem feito a gente talvez errar, né, como pai, mãe, é que nossos filhos, eles têm... a gente estava conversando antes que muitas das vezes nossos filhos são criados dentro da igreja, estão com 18 anos, foi ensinado desde pequenininhos e de repente eles vão para uma faculdade, começam a estudar e lá eles são levados a novos estilos de vida e saem e até se apostatam da fé. O que o senhor denomina isso, o que o senhor nomeia isso, o que nós podemos como pai, mãe, como cristãos, estar resolvendo essa situação? Salomão dá uma receita muito boa para isso, né? Ele fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ela ficar velha, ela não se desviará dele. Ensinar no caminho não é mostrar o caminho, não é falar: olha, a igreja está ali, ó, o caminho lá, ó. Olha lá o caminho. Pai, mas o senhor não vai lá não? Não, vai lá, lá é o caminho. Isso não é ensinar no caminho, isso é ensinar o caminho. Mas Salomão fala assim: ensina a criança no caminho. Ou seja, vá com seu filho, ora com seu filho, ensina o seu filho o que é ter intimidade com Deus na oração. Uma época, meus filhos eram jovens, adolescentes dentro de casa, e a gente tinha o hábito de orar com eles todos os dias. Como alguns estavam estudando, fazendo faculdade, né? Então a gente esperava todos chegar. Quando todos chegavam, a gente tirava um tempo de oração em volta da nossa cama. Todos ajoelhados e tirávamos ali um tempo de oração. A Rose fazia a sua oração primeiro, depois o Júnior fazia a oração dele, depois a Neula, depois a Ilza, depois eu fazia a minha oração e nós encerrávamos aquele momento de oração. Qual era esse o objetivo? Ensinar os nossos filhos a orar. Ensinar a eles a ter intimidade com Deus. O tempo passou, eles cresceram. Todos eles são crentes, servem a Deus até hoje. Têm as suas vidas, suas casas, servem a Deus até hoje. Tem muitos pais que não ensinam seus filhos a orar. Não tira tempo com seus filhos para oração. E o que nós percebemos aqui é que Daniel ele deve ter tido esse estilo de oração com a família dele a todo momento, até ele chegar a essa idade que teve essa separação. Porque aí foi tão fundamentado isso nele que ele não desviou, ele não se contaminou, ele não abriu mão, ele não negociou os princípios que Deus havia ensinado a ele através dos pais. E os resultados que nós podemos ter com um estilo de vida desse, de oração, qual seria? Qual que Daniel teve, né? Qual foi o resultado?
Se a gente for olhar assim para os resultados na vida de Daniel, relacionados à oração, a gente vai ver que Daniel foi muito privilegiado por Deus. Porque mesmo que demônios tentaram impedir que a resposta da oração de Daniel chegasse até ele, mas Deus enviou o arcanjo Miguel para pelejar numa batalha espiritual para que a oração de Daniel fosse respondida. Foram 21 dias para a resposta chegar. Ou seja, você já teve a experiência de ver no mundo espiritual o arcanjo Miguel pelejando em seu favor para que a sua oração seja respondida? Ou será se nós vivemos assim, eu orei, se Deus quiser fazer, tudo bem. Eu fiz meu papel de orar. Tem muita gente que é assim. Não, eu fiz meu papel, orei, agora Deus faz se Ele quiser. Imagine a alegria de Daniel de saber que um anjo estava pelejando pela resposta da oração dele. Certeza. Então, isso é muito fantástico na vida de Daniel. E assim são muitos exemplos. O que fica forte é que ele tinha uma convicção em coisas que não se viam. Porque a fé dele era inabalável. E hoje nós estamos precisando exercitar essa fé, porque é ela que nos firma, ela que nos dá a permanência para esperar as promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mais do que nunca, Tati, o mundo hoje precisa de saber o real valor da oração. O mundo precisa de saber o real valor da oração. A gente está vendo aí as dificuldades no meio dos evangélicos, das igrejas, no Brasil e no mundo. As dificuldades, igrejas fechadas. O que tem de... Esses dias eu estava vendo uma matéria, 30% de igrejas no Brasil foram fechadas. 30%. É um caos. É um caos. Isso só tem uma coisa a ver: a falta de oração. A igreja precisa de exercitar na oração. A gente está vendo aí essa situação de pandemia, e está vendo aí pessoas muito preocupadas em ficar em casa. Ótimo, fica mesmo. Fica em casa mesmo. Mas aproveite esse tempo em casa, ora com seus filhos, ora com a sua família. Tira tempo de oração, gente. Tira tempo de oração. Deixa desse negócio de televisão. Deixa disso. O que tem de pessoas morrendo, infartadas, porque não consegue dormir, porque só consegue ver programação que fala de Covid-19. E aí estão infartando dentro de casa. Muita gente morrendo assim. Para com isso, meu irmão. Vai orar. Leva a sua casa à oração. Reúna com a sua família para orar. E tire como experiência própria da minha vida, tire tempo ouvindo as pessoas da sua casa orar. Faça um ciclo de oração. Você ora agora. Nós vamos estar aqui confirmando e pedindo a Deus para confirmar a sua palavra de oração. Deixa a pessoa orar. Se tiver 5 pessoas numa casa, se você fizer isso, se cada pessoa tirar 3 minutos na oração, são 15 minutos de oração de vocês. Cada vez que vocês se reunirem para orar. E agora? Quantos que vão começar a orar, fazendo disso um hábito e uma intimidade com Deus, que daqui a pouco não ora mais só 3 minutos. Começa a orar 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Daí a pouco você está orando 1 hora, reunido na sua casa com sua família. Com certeza, a provisão de Deus virá sobre a nossa vida e sobre a sua vida também. E com essa grande lição que falou muito ao meu coração e tem falado e tem me despertado cada vez mais a adotar esse estilo 100%
na minha casa. E eu convido vocês que estão em casa nessa semana, que vocês comecem a exercitar, comecem a dedicar. Comece com 1 minuto, 2 minutos, mas que vocês façam esse devocional em família, porque isso só vai fundamentar e alicerçar cada vez a nossa fé. E nós vamos deixar de estar preocupados com as informações, que a todo momento tira a nossa paz, tira a nossa esperança e nos ligar na palavra de Deus, que é ela que nos dá esperança para dias melhores, a certeza e a convicção que, mesmo que as coisas não voltem ao 100% igual era antes, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas. É verdade. Só para você ter certeza de que a sua oração ela pode ser respondida por Deus, Jeremias havia profetizado muito antes a respeito do alvorecer de Babilônia. Babilônia seria o maior império do mundo na sua época. E isso aconteceu. O próprio povo judeu foi levado cativo para a Babilônia e as nações também foram levados cativos. Só que o profeta Jeremias havia dito que aquele império cairia também, que ele não duraria muito tempo. E agora Daniel consegue ver aquele império sendo desfeito, caindo aquele império, ele cai por terra. A oração é respondida, a oração de Daniel é respondida e o império cai por terra. E Deus levanta um outro rei para governar, o rei Ciro. O Ciro, quando assume o governo do império, ele abre portas para o povo de Israel voltar para a sua terra, para a reconstrução do templo de Jerusalém, para a paz de Jerusalém. Tudo estava profetizado por Jeremias. E Daniel, então, ele sabia da profecia, sabia que os tempos estavam findando para aquele acontecimento, e ele vai orar a Deus. E Deus responde à oração de Daniel. O que é que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? A partir de agora, mude o seu foco na oração. Que nós mudemos o nosso foco na oração. Que a oração para nós passe a ter mais valor na nossa vida. Mais valor do que tudo. Vamos tirar mais tempo para falar com Deus. E Deus vai estar respondendo a gente. Nós vamos ver que os acontecimentos que estão diante de nós aí, que são terríveis, poderão ser mudados através da nossa oração. Que Deus abençoe, Tatiane. Deus abençoe você na sua casa. Deus abençoe os nossos irmãos. A equipe que tem batalhado conosco aí para fazer esta gravação e levar esta mensagem à sua casa. Fique firme. A oração vai mudar a nossa história e você está incluso nela. Amém.